Aproximando-se de Deus. Por causa de Cristo, e da nossa fé nele, podemos agora chegar destemidamente à presença de Deus, certos de sua alegre recepção. Efésios capítulo 3 versículo 12. Parte das boas novas do Evangelho é que aqueles de nós que depositaram a sua fé em Cristo, e no seu sacrifício na cruz agora têm acesso ao Pai, para que possamos aproximar-nos dele. Efésios capítulo 2 versículo 18. Mas como nos aproximamos dele será um fator que determinará a nossa intimidade com Deus, e nosso grau de oração respondida. Primeiro, devemos nos aproximar de Deus com um espírito submisso. Isto significa que devemos desejar a vontade do Senhor para nós acima da nossa, ou de qualquer outra pessoa. Para termos esse tipo de mentalidade, devemos realmente acreditar que Deus é mais sábio do que nós, e que Ele pode ter algo melhor reservado para nós. Você quer o melhor de Deus em todos os assuntos que lhe dizem respeito? Em seguida, coloque todos os seus desejos fortes no altar e deixe-os lá. Acredite que Deus é um Deus bom, e que Ele sempre tem os seus melhores interesses em mente. Sem dúvida, peça os desejos do seu coração, mas faça-o com uma atitude que diga: se este não é o melhor para mim, Senhor, então não quero fazer parte disso. As Escrituras dizem: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no momento certo ele os exaltará em honra. 1 Pedro capítulo 5 versículo 5-6, posicione-se para receber o favor e as bênçãos sobrenaturais de Deus, seguindo sua liderança em todas as situações que você enfrentar. A seguir, devemos nos aproximar de Deus com ousadia. O apóstolo Paulo escreveu: por causa de Cristo, e da nossa fé nele, podemos agora chegar com ousadia e confiança à presença de Deus. Efésios capítulo 3 versículo 12. Como filhos amados de Deus, temos o privilégio de nos aproximar dele sem medo. Como Paulo diz, não devemos nos acovardar diante dele, mas devemos nos sentir livres, o suficiente para chamá-lo de Abba, o que é o mesmo que chamá-lo de papai. Romanos capítulo 8 versículo 15. Também devemos sentir-nos suficientemente livres para falar com Deus sobre qualquer coisa. Nada do que você disser poderia chocá-lo. Ele quer que você seja honesto com ele, e conte a ele seus verdadeiros sentimentos. Fingir ou reter certas coisas apenas criará distância entre você e Deus. Mas a comunicação aberta e sincera o aproximará dele, e abrirá o caminho para que ele haja em seu favor. A Bíblia diz: aproximemo-nos com confiança do trono do nosso gracioso Deus. Lá receberemos sua misericórdia, e encontraremos graça para nos ajudar quando mais precisarmos dela. Hebreus capítulo 4 versículo 16. O Senhor quer ser o primeiro, a quem você procura quando tem uma necessidade, seja ela material, espiritual, emocional, social ou de qualquer outro tipo. Ele tem as respostas e soluções perfeitas para todos os seus problemas, e quer que você o invoque com confiança. Por último, devemos nos aproximar de Deus com fé. As Escrituras dizem: é impossível agradar a Deus sem fé. E por quê? Porque qualquer pessoa que queira se aproximar de Deus, deve acreditar que Ele existe, e que Ele se importa o suficiente para responder àqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 versículo 6. O Senhor quer que acreditemos que cada vez que o invocamos, Ele está ouvindo, e Ele se importa. A dúvida sempre nos roubará o melhor de Deus. E isso nos levará a tomar decisões e escolhas imprudentes. Quando Tiago fala sobre enfrentar problemas e provações, ele nos instrui a clamar a Deus por sabedoria para nossa situação. Mas ele nos dá uma advertência severa contra a incredulidade. Mas quando você perguntar a ele, tenha certeza de que você realmente espera que ele lhe diga, pois uma mente duvidosa ficará tão instável quanto uma onda do oceano, que é levada e agitada pelo vento. E cada decisão que você tomar será incerta, pois você se vira primeiro para um lado, e depois para o outro. Se você não perguntar com fé, não espere que o Senhor lhe dê uma resposta sólida.
Tiago capítulo 1 versículos 5 a 8, no reino de Deus, a dúvida custa caro e simplesmente não podemos permitir isso. É sempre uma boa ideia orarmos por mais fé, mas o Senhor espera que façamos a nossa parte mantendo os olhos, ouvidos e corações cheios da palavra de Deus. Romanos capítulo 10 versículo 17, Provérbios capítulo 4 versículos 20 ao 22. Não deixe que a dúvida, o medo ou o orgulho roubem de você as coisas boas, que são sua herança em Cristo. Em vez disso, aproxime-se do Senhor com o coração reto, e deixe-o derramar suas bênçãos sobre você em plena medida. Oramos. Senhor, conceda-me um espírito submisso, e guarde-me de todo orgulho. Liberte-me do medo, que impediria a comunicação aberta e honesta entre nós. Fortaleça minha fé em você, e em sua palavra, e limpe-me de todas as dúvidas. Obrigado por me permitir buscá-lo da maneira que você quer, e mereça. Amém.